vida tem um início, meio e fim. Hoje a gente vai falar do final de uma das franquias que fez muito sucesso no mundo do terror. Uma franquia bem sobrenatural. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Monteiro, sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje a gente vai falar da conclusão de uma franquia de terror bem sobrenatural que conta a história de um casal muito famoso, paranormal. E eu estou falando do filme Invocação do Mal, O Último Ritual. Sim, gente, 2025 é o ano que estamos concluindo com muitas franquias, tanto de série, filmes, mas hoje a gente vai falar de Invocação do Mal. Sim, a franquia de filmes que fala sobre o casal Warren, o casal paranormal que investigou inúmeras atividades e tentou ajudar. Por que eu estou dizendo tentou ajudar, né? Porque tudo que tem muita fama, tudo que faz muito sucesso, o povo cavuca e encontra algumas polêmicas. Mas antes de eu começar a falar sobre o que eu achei do filme e também sobre essas polêmicas que depois que eu vi o filme eu fui atrás de algumas coisas, né? Eu acabei descobrindo essas coisas. Mas antes de eu começar a falar sobre tudo isso, já deixa o seu like se você curte filmes de terror, assim como eu. Se inscreva, ativa as notificações para você não perder nada que eu vou trazendo aqui, que eu sempre tô trazendo review de filmes, séries e outras coisas que passam aí na internet. Porque é aquele negócio, né? Passa na telinha, passa na internet, passa no cinema, passa no streaming, eu trago aqui. Sem mais enrolação, vamos ver o que eu achei desse filme, se é um filme digno de conclusão de franquia e também o que eu acho sobre essas polêmicas que eu fiquei sabendo sobre este filme e principalmente sobre o casal Warren. Eu não sei como te proteger dessa vez. Lorraine! Ed, vem aqui embaixo! Lorraine! Precisamos de ajuda! Invocação do Mal, a franquia de filmes que contam várias histórias de famílias que sofreram com o sobrenatural e esse casal ajudou eles a solucionar esses casos, a livrar eles desses tinhosos que estavam atormentando eles, a vida deles, famílias comuns que estavam vivendo suas vidas e do nada acontecem, sei lá, deu azar de ter um objeto amaldiçoado, um objeto que não devia estar ali. Então, pessoas que estavam no lugar errado na hora errada. E aí esse casal ajudava essas pessoas. A Warner pegou a história desse pessoal porque um casal muito famoso, tiveram várias histórias, documentos, livros e pegaram essas histórias e foram inspirações para esses filmes de Invocação do Mal, Annabelle, A Freira e entre outros, né? E agora está concluindo. O que eu achei desse último filme? Eu não sei se eu estou acostumada com o estilo de susto, de scare movie, de Invocação do Mal. Não sei se é uma coisa que eu já estou acostumada a ver de outros filmes também, se virou algo mais cotidiano pra mim, né? Porque eu sou uma pessoa que curte alguns filmes de terror. Já faz um tempo que eu não tô vendo um filme que realmente faça a gente se assustar. Claro que dá aqueles... Ai, que medo! Eu quero ver! Mas não é aquele susto que faz eu chegar e pular da cadeira ou então ter algum pesadelo. Ou pode ser maturidade, eu acabei virando uma mulher adulta e entendo que isso é um filme. Mona, você é maluco? Isso não tira o fato que eu não acredito no sobrenatural, que sim, eu acredito no sobrenatural. Sim, acredito que tem as alminhas aí, por isso que tudo que tem a ver lá nos filmes, essas coisas assim, eu acho que em partes é verdade. Por isso que eu nunca pago pra ver esses jogos aí que tem a ver com mexendo com o outro lado de lá. Eu não faço nada disso, tá? Não faço, não pago pra ver. Se for mentira, também não quero saber. Eu acredito. Todos os contrários, talvez aí, eu acredito. Então eu não mexo em time que tá ganhando. Prefiro ficar quietinha aqui no meu. Não quero ver nada. Ele tem toda a razão. Voltando ao assunto que eu dei uma devaneada. Então, eu não sei se já estou acostumada. Mas nesse último filme, eu não me assustei. Eu não tive aquela sensação de susto. Claro que tem aquele momento, assim, que você fica tenso, que você olha assim, meu, vai acontecer alguma coisa. Eu acho que teve essa questão, assim, que você já previa o que ia acontecer. Que ali era o momento de acontecer alguma coisa. Mamãe! 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 Claro que
teve aquele momento de história, que conta um pouquinho do que estava acontecendo, o que ia acontecer, história do próprio casal, que é uma característica dos próprios filmes, que mostra algum momento lá do passado, aí depois vem aqui pro presente, sempre tem nos filmes. A parte em si, susto, não senti. Teve gente que vai ter, eu tenho certeza. Eu tenho uma irmã que, com certeza, se visse esse filme, ia dar um berro a cada vez que aparecesse a cara ou do tiozinho lá do macacão, ou então a veinha. Ia dar um pulo. Tenho toda certeza. Mas, assim, em si, não me incomoda, não me incomodou. Com relação à história, a história eu acho que manteve ali a linha de raciocínio dos outros filmes de Invocação do Mal. Não tô falando Annabelle e também não tô falando da Freira. Tava falando um pouquinho sobre a própria família Warren, né? E também o que estava rolando com a família Smurf. Porque tava num momento ali deles que eles estavam se aposentando, que eles não iam mais seguir com a carreira de detetives sobrenaturais para solucionar os problemas das famílias. Então, eles estavam querendo realmente aquela paz, né? E também porque o Ed tava doente, ele teve um infarto, ele não podia ter outro infarto, porque senão ele ia de arrasto. Então, eles estavam se resguardando. E também estavam mostrando aquilo, tudo, que a Judy ia casar, tudo, bem seguindo o que acontece na vida real. Mas assim, esses casos chamavam, tanto é que no filme em si faz as coisas se conectarem, que tudo, o objeto dessa vez era um espelho e estava lá amaldiçoado, que foi de um caso que eles fizeram, acho que era um dos primeiros casos, ou o primeiro caso deles, que eles não resolveram ali, o bicho ficou lá, e na época ela tava grávida da Judy, e ela queria, o Tinhoso queria a Judy. Eles esperaram pacientemente até eles se reencontrarem para acontecer o que tinha que acontecer. Estávamos esperando você com tanta paciência. Melhorou desde o terceiro, porque eu achei que o terceiro foi bem fraquinho, foi muito fraquinho. E o quarto eu achei que foi bem melhor que o terceiro. Não teve aquele scare move, né? São os mesmos diretores do terceiro pro quarto. Deu uma melhorada. É digno de conclusão de série, né? De franquia? Depende muito do seu gosto ali. Se você queria realmente um filme bem medonho, assim, que realmente te deixasse, assim, com os nervos à flor da pele, até concluir tudo, não é um filme digno de conclusão de franquia. Mas se você é aquele tipo de pessoa que tem que ter os pontos de terror, mas tem que ter uma conclusão de história que seja coerente, pra você, ok. No meu gosto, eu achei que foi um filme digno de conclusão de franquia, porque mostrou tudo ali, a conclusão, tudo que tinha que concluir e seguir o rumo. E o rumo que vai para as atualidades. Tanto é que no final, no casamento, ela acaba falando mais ou menos o que acontece depois, né, que eles se aposentaram e só palestraram até a morte dos dois. Então, pra mim, é um filme bom. Não falo que é 10 de 10, porque podia melhorar, mas é um filme bom e digno de conclusão de franquia. Não sei se é porque eu achei que foi decaindo o estilo dos filmes, né, de Invocação do Mal. É um filme bom, vale a pena assistir, pra vocês entenderem a conclusão, verem o final de uma história. E é isso. Eu aconselho, vão assistir, entendam o final da história, é legal, principalmente por causa do romance dos dois lá, do Warren e do Ed e da Lorraine. É muito bonitinho, eu acho sempre muito fofo aquele casal, daquela parceria, nós dois contra o mundo, tanto mundano quanto espiritual. É assim, é bonito de se ver aquele tipo de relação. Eu gosto de ver isso, eu acho muito fofo, e ainda mais lidando com uma coisa assim bem perigosa, que é o sobrenatural, né? Porque o físico a gente consegue lidar com mais facilidade, o sobrenatural a gente não tá vendo, né? A não ser que você tenha um dom especial, assim como a Lorraine. Eu não tenho, então eu não saberia lidar e provavelmente eu já estaria na merda. E aí o que vem, né, depois, que eu fiquei chocada? Eu não tinha pesquisado muito sobre o casal Warren, eu tinha visto algumas reportagens, como no outro vídeo que eu trouxe, que era a reportagem que o Fantástico trouxe, que foi de 1900 lá atrás, né? Eu acho que em 1997, 98, não sei, não lembro muito bem, mas eu trouxe aqui, quando eu acho que eu fiz o react do trailer,
que teve o Fantástico, que a Lorraine recebeu, o pessoal do Fantástico. Eram poucas coisas que eu sabia sobre o casal. Mas aí depois eu descobri que eles não eram tudo isso. E eu fiquei meio que chocada. E aí eu fui atrás, né? Porque falava que Lorraine e o Ed não são essas duas pessoas fofíssimas que mostram nos filmes. Então eu fui atrás pra saber o que era, o que estavam falando. Claro, digo e repito, né? Vou dizer e repetir. Nenhum dos locais que eu vi, nenhum dos canais de informação eu vi que eles bateram martelo que os dois eram dessa forma. Eram tudo supostamente todos hipóteses. É tudo relatos ou então pessoas que estavam lá no momento, as próprias famílias que eles ajudaram, que relataram. Então teve famílias que falaram que ajudou e teve famílias que falaram que eles pioraram a situação. Na minha opinião, é muito uma palavra contra a outra. Mas disseram que eles eram charlatões, que eles não resolveram muitos dos casos, eles simplesmente chegavam depois que outros detetives paranormais, né, que outras pessoas que realmente solucionavam esses casos, eles chegavam lá quando o negócio já estava praticamente solucionado e pegavam os créditos todos para eles. Então eles eram nada mais nada menos que charlatões e que faziam as coisas por dinheiro. Mas a filha deles, a Judy, sempre batendo na mesma tecla, falando que não, que sim, a mãe e o pai deles faziam isso para ajudar as pessoas, que eles nunca cobraram dinheiro, nunca cobraram nada de ninguém. E tanto é que a mãe dela atendia pessoas às 3 da manhã para tentar acalmar, que o pessoal ficava muito nervoso, falava que estava acontecendo várias coisas, e a Lorraine ficava às 3 da manhã conversando com essas famílias, tentando acalmar, enquanto estava ocorrendo os casos. Então, na minha cabeça, é uma palavra contra a outra. Nunca vamos saber a verdade. Quando uma coisa faz muito sucesso, quando as pessoas fazem muito sucesso, sempre vai ter alguém pra criticar, sempre vai ter alguém pra falar algo ruim. Que eles são 100% perfeitos? Não acredito. E possa ser que eles não tenham resolvido 10 mil casos? Também acho que não. Investigar 10 mil casos? Também acho que não, né? Deve ter, assim, só o fato deles chegarem lá e tipo, benziam uma casa, não necessariamente ocorreram coisas graves, iguais ocorreram nos filmes assim, eles já contabilizaram como um caso. Ninguém vai saber a verdade. Ninguém vai saber a verdade. E também teve até possibilidades do Ed ser um pedófilo. E ele tinha uma segunda esposa, e pela época a Lorraine não pediu divórcio, porque seria alguma coisa que, quando mulheres pedem divórcio, é má falada, entre outras coisas. Ela não pediu divórcio, mas acobertou todos esses escândalos que o Ed fazia, e também até envolveram um possível aborto. Então é tudo supostamente, nada é verdade ali ou mentira. Não tem nada concreto. Ninguém vai saber a verdade. Só eles vão saber a verdade de se eles nunca fizeram isso ou se realmente aconteceu. Na minha cabeça, o que é verdade? Que sim, o sobrenatural existe, que sim, eles investigaram alguns casos e que sim, eu acredito que a Lorraine tinha essas habilidades sobrenaturais. Eu acredito que sim. Agora, se eles utilizaram dessas habilidades para fins financeiros ou somente para ajudar, só Deus sabe. Então, gente, o que vocês acham? Vocês já assistiram Invocação do Mal, o último ritual? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Vocês estavam sabendo desses bafafás, dessas fofocas todas aí envolvendo o casal Warren? Deixa aí nos comentários que eu também quero saber. E se você gostou desse vídeo, se você vai assistir graças a esse vídeo, deixa aí nos comentários que eu também quero saber, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva, ativa as notificações pra você não perder nada que eu for trazendo aqui, porque eu sempre tô trazendo várias coisas aqui, vários conteúdos muito legais pra vocês. E se vocês querem me acompanhar pra saber quando que eu vou postar vídeo e também outros vídeos aí curtos que eu for postando, me siga nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela, @NataliaAmonte. Facinho, só digitar lá que vai aparecer minha cara. E é isso, gente, muito obrigada pelo acesso. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.